Podemos começar? André, tem gente lá fora ainda? Pedro, chega. Pedro, você vai falar? Tá, 3 minutos. Gente, boa tarde. Só esperar o pessoal sentar. Queria agradecer a presença de todo mundo. Agradecer mais uma vez aqui a Sala Crisantempo por mais uma vez ceder o espaço para a gente, que a gente gosta bastante de fazer aqui. Essa é a terceira reunião aberta da Aliança pela Água em 2015. A Aliança foi criada ano passado e a gente tem mantido essa rotina de fazer a cada 2 meses e pouquinho uma reunião aberta para que a gente possa reunir esse coletivo maior, interessados, engajados, para conversar um pouco sobre como é que estão as coisas, o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo ou queremos ir. Tem um monte de gente legal aqui que já está desde o início, gente nova. A gente vai mudar um pouco a dinâmica dessa reunião. Ao invés de a gente fazer uma apresentação no início, a gente vai fazer no final, numa dinâmicazinha que a gente propôs aqui. Nós vamos dançar, todo mundo e tal. Não, brincadeira. Fazer uma coisa aqui rápida, um pouco de celebrar de novo essa nossa união. Explicar um pouquinho para vocês como é que nós pensamos a dinâmica da reunião. Tem várias pessoas que ainda estão chegando. Nós vamos ter aqui, mais ou menos, a minha fala em torno de 2h30. São meia hora no máximo. Tá? A ideia é apresentar para vocês um pouco, para a gente lembrar o que a Aliança já fez, nós aqui como coletivo, como é que está a situação agora da crise da água, o que a gente pode esperar para os próximos 6 meses, e uma proposta daquilo que nós, com base em consultas, colaborações de várias das organizações da Aliança, estamos propondo em termos de atividades e produtos para a gente fazer nos próximos 6 meses. A gente está imaginando que talvez seja uma boa dinâmica para uma rede ampla e orgânica, como a gente imagina que a Aliança possa se tornar, que a cada 6 meses a gente revalide um pouco para onde a gente está indo e tal. Feito essa fala, nós teremos aqui algumas falas em torno de 6 a 10, no máximo, falas, tá? Do pessoal que trouxe algumas apresentações de iniciativas que estão em andamento e que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. Né? Feitas essas falas, a gente vai fazer a nossa dança aqui de união. E depois, a ideia é que a gente vá lá para fora, em vez de ficar todo mundo aqui no auditório, e converse um pouco em grupos menores. Essas linhas de ação que a gente está propondo, vamos ter uma pessoa por linha de ação já um pouco preparada para isso, para que a gente possa conversar um pouquinho mais ali, dê para ouvir todo mundo. Vamos ter um lanche maravilhoso feito pela Cláudia, que é a chefe do Espaço Zin. Para quem conhece, já vai dar uma fominha. Para quem não conhece, acho que vai ser uma grata surpresa. E essa é a dinâmica. Tá? Vamos nessa? Então, vamos lá. Aliança pela Água né, essa coalizão de organizações que surge em outubro do ano passado até aqui, né, são 48 organizações, movimentos, além de um conjunto de pessoas que têm colaborado bastante com o trabalho. E vou aproveitar, eu ia falar no final, mas já vou adiantar aqui algumas novas adesões. Né, desde a nossa última reunião, nós temos adesão do Instituto Alana, do Conselho Regional de Psicologia, do Lab Cidade, da Fundação TID Setúbal, do SEMPEC, do ETOS, Projeto Nascentes, o Existe Água em São Paulo, da ABS, Artigo 19 e Conectas. Né, isso até é uma coisa legal de ressaltar. A Aliança ela começa, né, até
por conta do projeto Água São Paulo, que eu comecei a coordenar no ISA, mas como uma articulação das organizações ambientalistas, e a gente está ampliando essa articulação para as organizações de direitos humanos, direitos do consumidor, educação, saúde, e a ideia é que a gente possa ampliar mais ainda, né? Então, a aliança... Eu estou na frente aqui? Não. Tá. Essa coalizão de organizações da sociedade civil, criada em outubro do ano passado, nós temos aí em torno de um pouquinho mais do que 6 meses de vida, para contribuir com a construção de segurança hídrica para São Paulo, que está passando pela pior crise de água da sua história. O que mais uniu, né, a aliança, ela surge com base num conjunto numa agenda mínima, né, de propostas, mas principalmente com base em 3 princípios que, de certa forma, são unificadores desse grupo tão diverso de sociedade e pessoas. A água não é mercadoria, mas ela é um direito humano, né? Todos os níveis de governo, municipal, estadual, federal, têm responsabilidade em relação à água e estão a serviço da população, em primeiro lugar. E, finalmente, para a gente poder construir segurança hídrica, é fundamental, imprescindível, que a gente recupere e proteja as fontes de água, né? Então, isso entra como os 3 princípios que têm sido norteador, não só do trabalho, mas de como a gente vem se relacionando enquanto grupo de organizações. Dado o amadurecimento desses 6 meses, nós estamos conseguindo desenhar que a aliança, que não é uma organização, inclusive a aliança, do ponto de vista institucional, como eu vou mostrar, ela está apoiada por algumas organizações, ela tem uma equipe que está dedicada exclusivamente para isso, e a ideia é que ela não seja uma organização, mas sim um apoio para essa coalizão. Com base nisso, a gente tem conseguido pensar em 4 objetivos da aliança, que é colaborar com os esforços emergenciais de enfrentamento da crise, promover o debate público, informar sobre a situação e propor segurança hídrica, articular organizações, movimentos, coletivos, ativistas envolvidos com a causa e, na medida do possível, fazer interlocução com o poder público e iniciativa privada para a construção de pactos sociais. A gente entende que a situação que nós vivemos, ela não é simplesmente por conta da crise e que a saída dela não vai ser um único ator que vai conseguir resolver. Nós vamos ter que ter um conjunto de atores trabalhando juntos em diferentes frentes, e seriam esses pactos um pouco nessa linha. De estrutura, a gente tem 3 níveis. A gente tem a sociedade, que é, né, a beneficiária final das ações da aliança, né? A razão de existir é defender e representar o interesse público dessa aliança. Nós temos um conjunto de integrantes ou aliados, né? A gente está gostando dessa palavra, que são as organizações, movimentos, coletivos, ativistas, nós, né, que colaboram e estão comprometidos com os princípios e propostas da aliança. Nós estamos organizando a aliança com um conselho, que são organizações que estão apoiando no direcionamento de gestão, aportes financeiros, apoio para a captação, ajuda, né, com critérios de como que a aliança vai ampliar o seu diálogo, que hoje tem o WWF, BEM-TV, IDEC, WRI Brasil e o ISA. E, recentemente, desde esta semana, o IDS, também, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, vai fazer parte desse conselho, que tem sido muito importante, não só para ajudar a gente a ter um mínimo de estrutura institucional e financeira, mas também para ajudar no direcionamento, porque, senão, só a equipe que está no front não vai dar conta. E essa equipe que está no front hoje tem eu, na coordenação geral, eu e a Andréa Bianchi, que está aqui, que está me apoiando, sou eu e a Andréa em tempo integral, a Cláudia Visoni, que está cuidando da coordenação da comunicação, a Rebeca Lerer saiu, a Cláudia está no lugar da Rebeca e mais outras coisas, o João Ramírez, que está aqui também, que está apoiando em toda essa parte de web, e ajudar a gente a fazer umas apresentações bonitas como essas, e outras coisas que ele vai mostrar aqui hoje. Na parte da coordenação técnica e jurídica, a gente tem o Rafa Poço e a Cissa, que está nos ajudando também a estruturar toda essa parte aqui, que é talvez uma das grandes questões aí para a gente conseguir avançar enquanto coletivo. E, até o momento... Oi?
E o Gabriel que está aqui, que é o nosso responsável pelas redes sociais. Desculpa, Gabriel. E, até o momento, nós temos os seguintes apoios institucionais financeiros: a Associação BenTV, a Fundação Ford, o Instituto Beth Jacob Laffer e o Instituto Socioambiental. Eles estão ajudando a viabilizar tudo isso que a gente tem feito. E aí eu vou passar aqui rapidinho nessa questão aí das pô, zoaram, né, me botar na foto. Das nossas realizações ali desde outubro, que a gente teve essa reunião aqui, que eu acho que foi um momento muito legal de o grupo da sociedade civil se reencontrar, trabalhar um pouco na questão de propostas, né, uma coisa que estava um vácuo naquela situação tão grave de crise. Tivemos, acho que uma das ações que eu gosto muito de como ela aconteceu, que foi a mobilização em relação ao PL 219, no final do ano, que foi uma articulação que eu acho que ela acabou acontecendo por conta desse encontro das organizações no âmbito da Aliança. Foi capitaneada pela Iniciativa Verde, SOS Mata Atlântica e o Minha Sampa, que juntou organizações que eu acho que talvez até antes nem se conheciam, né? Não Iniciativa Verde e SOS, mas o Minha Sampa, e conseguiram fazer uma ação de mobilização. Também teve ação legal de mobilização também do IDEC, até anterior à Aliança, né? Nós tivemos uma contribuição muito importante com a elaboração da carta aberta do Conselho da Cidade. Nós conseguimos pegar todo aquele conjunto de propostas do Água@São Paulo e transformar num documento que subsidia aí agora as ações da Prefeitura. Não sei se vocês acompanharam. A CPI da Sabesp divulgou um relatório dia 4 de junho, onde boa parte daquilo que nós colocamos nessa carta está ali como recomendações, né? Ao longo desse ano, a gente tem, em janeiro, fevereiro, a gente teve aquela reunião, aqui a primeira reunião do ano da Aliança, que estava todo mundo assim, gente, vai acabar a água, né? E dali a gente construiu o chamado ação, que continua sendo um bom guia do que temos que fazer em relação à crise. Tivemos diversas... aqui a gente está tentando dar uma pincelada, né? A gente ia até fazer a Sociedade em Ação, mas era tanta coisa que não ia dar tempo de ficar pronta a apresentação, mas a gente ainda vai fazer, porque as organizações, as pessoas que estão aqui, têm uma quantidade enorme de iniciativas que foram feitas. Acho que aqui eu destacaria a aula pública no vão do MASP, que nós fizemos em parceria com a Assembleia da Água, Conta d'Água, vários movimentos. E aqui, mais recentemente, né, nós temos, desde março, aí, a atuação junto com o Conectas, para a gente levar as questões de violação dos direitos humanos na crise da água atual para a ONU. Então, nós fizemos tanto um pronunciamento da Aliança no Conselho de Direitos da ONU em Genebra, trouxemos em abril o relator da ONU para água e saneamento aqui para São Paulo, fizemos uma reunião técnica, depois uma audiência pública com ele. Isso tem já uma agenda engatada. Tivemos, em março, o Manual de Sobrevivência na Crise, que vocês vão ganhar uma versão impressa hoje, né, que a gente está muito orgulhoso disso. Fizemos agora, em maio, em parceria com a Rede de Olhos Mananciais e a Espaço, o Mauro está aqui também, o Abraço na Guarapiranga. Fico muito feliz de saber que é a 10ª edição. Eu, Mauro, Cezinha, não estou vendo direito mais quem está aqui, a gente participa da história do Abraço desde 2006, que foi a primeira edição, então foi muito legal essa ação. E agora, mais recentemente, há pouquinho tempo atrás, a gente começou a fazer algo que pode vir a ser uma ação em conjunto a nossas, que foi, junto com o Caio, do Volume Vivo, e outras organizações, SOS, o Conta d'Água, fomos fazer uma expedição para ver as obras emergenciais, que há um tema aí que eu acho que vai ser muito importante da gente acompanhar. Então, esse é um pouco do geral, né? Em relação a próximos passos, né? Aqui eu vou falar um pouquinho e rápido, eu não sei como é que está meu tempo, nem sei se alguém está marcando. Marca para mim a partir de agora. Agora eu tenho... Já falei 15? Então, agora eu só tenho mais 1h35. Tá. Então, a questão das causas da crise, né? O que a gente vem falando desde o início, né? A crise não é só a estiagem do ano passado. A estiagem ela é um estopim da crise, mas que eu já ouvi várias vezes essa, né? O fundo das represas aparecendo também trouxe à tona que a gente tem um problema grave de gestão da água, da forma como a gente está olhando para esse recurso, que é um recurso cada vez mais escasso, né? Uma gestão baseada em obra. Eu vou deixar para trás um rio poluído e construir mais represa.
e em perspectivas de ampliação de consumo. Vamos ter sempre muita água para trazer para cá, o que não é mais verdadeiro. Degradação nas fontes de água, e aí, seja a Billings, com toda a poluição, e uma represa que está cheia hoje, que a gente não pode usar na sua totalidade por conta da poluição, seja o Cantareira, com tão pouca vegetação e tão mais vulnerável a um período de estiagem como o que passou. A gente tem realmente um déficit de chuvas, teve um evento climático extremo ano passado, ainda com causas em discussão, o que causou isso, mas já é confirmado que foi um evento climático extremo. E só no Cantareira, se a gente for olhar a série histórica, nós temos pelo menos 8 anos com menos chuva, né? E, finalmente, aquilo que eu acho que também nos uniu muito é a falta de participação e controle social, né? Vide o comitê de crise que foi criado, com todos os problemas que nós já levantamos. Esse comitê só está se reunido uma vez, desde que ele foi criado em fevereiro. A gente está em junho de 2015, até hoje nós não temos publicado um plano de contingência, né? Então, acho que tem uma série de questões relacionadas a isso. E aí, esse é um slide que eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouco a situação que nós estamos, né? Esse aqui é o nível de armazenamento em todas as represas que nos abastecem em 2012, né? Então, em 2012, ali em maio, estava aí algo em torno de 70%, né? Em 2013, em maio, a gente está aí um pouco abaixo disso, né? Mas é essa a situação. Ano passado, a gente deprecia bastante, né? A partir de maio, tem uma subida, porque essa subida é o adicional do volume morto, tá? E vai depreciando, depreciando. E agora, em 2015, a gente está assim. Ou seja, e aqui já tem o volume morto, né, contando. Ou seja, a situação que nós estamos hoje, do ponto de vista de quantidade de água nas represas, é pior do que nós estávamos um ano atrás e muito pior do que nós estávamos há 2 anos atrás. Ou seja, nesse 1 ano de seca, nós não só não conseguimos lidar bem com isso, como também não conseguimos construir medidas que ajudem a mostrar que essa curva vai aumentar, né? Ou seja, o nosso nível de fragilidade aqui, ele ainda é muito significativo. Hoje, a gente tem em torno de 30% de volume de água. Nós estamos falando de 30% de volume de água no início da estiagem, né? A perspectiva para o ano ela não é nada animadora, e talvez essa evolução ela aponta para uma coisa que só obra não vai resolver. Aquilo que a gente tem falado de segurança hídrica e daquilo que nós vamos falar daqui a pouco, que é a nova cultura de cuidado da água, ganha uma emergência. Nós vamos ter que criar formas adicionais de garantir água, de garantir acesso, seja para o acesso não potável, por cisterna, plano de contingência, organização da sociedade, porque não necessariamente a nossa situação, aliás, a nossa situação para esse ano, ela não é melhor, ela é pior do que a do ano passado. A gente tem como previsão aí do que a gente tem lido de documentos, de propostas ainda preliminares de plano de contingência, um segundo semestre muito complicado e um 2016, 2017 incertos, que podem ter um pouco mais de conforto por conta de uma série de obras que não necessariamente resultam, e essa acho que é uma questão importante de reflexão da aliança, não necessariamente as ações que nós estamos tomando, né, para lidar com a crise, elas resultam num modelo melhor no futuro, né? Elas resolvem no emergencial, mas podem piorar a qualidade dos mananciais, podem ser obras que nós vamos gastar muito dinheiro, vamos gastar o dinheiro do esgoto em obra emergencial, vamos deixar as pessoas sem água, vamos aumentar. Então, acho que essa é uma questão muito importante como perspectivas aí para o ano, né? A gente pode pensar o seguinte, né? Nós temos as previsões, ainda não tem um consenso para os próximos meses, mas até agora o que a gente tem são chuvas inferiores à média, né? Principalmente na estiagem. O Cantareira ele não deve recuperar o volume morto, talvez em dezembro, em janeiro, né? Nós não temos bem dimensionado. O que quer dizer usar 2 anos de volume morto das represas de Jaguari e Jacareí, né? Vai comprometer recarga de aquífero? Não vai? Isso não está dimensionado. As obras emergenciais, né, principalmente todo aquele conjunto, não vai ficar pronto. Não tem nem viabilidade ambiental, de licenciamento, nem de recurso financeiro para ficar pronto. O que vai ficar pronto, provavelmente, é a reversão, transposição da Billings para o Alto Tietê,
né? É uma obra que ela tem uma série de questões ali relacionadas a por onde vai passar a adutora em cima do gasoduto da Petrobras, etc. Uma obra que não está sendo feita para durar e que vai ser uma obra para substituir, né, em agosto, por já determinação da ANA e do DAE, a vazão de retirada de água do Cantareira vai baixar dos 13 atuais para 10. Para suprir esses 3, vai ter esses mais 4 do Alto Tietê. Então, não é que a gente está trazendo mais água, a gente está substituindo uma água pela outra. Essas obras emergenciais, elas têm uma série de questões, mas elas também trazem uma série de oportunidades. Esses processos de licenciamento, por exemplo, do São Lourenço, do Jaguari, podem ser excelentes oportunidades para nós, como sociedade, amarrarmos contrapartidas que levem para um modelo melhor. Acho que isso é fundamental. E, até o momento, a gente não tem um plano de contingência e emergência, mas já sabemos que essas medidas vão continuar e até vão ser ampliadas. São elas, né? Redução de pressão, e cada vez mais fica evidente que a redução de pressão, em algumas áreas da cidade, ela é racionamento, ela é corte de água, é bônus sobre taxa, problemas de qualidade por conta ou da falta de pressão na rede, ou mesmo porque as pessoas que estão ficando sem água podem começar a misturar água de outras fontes, ou seja, aquele rigor, né, de vigilância sanitária que a gente tem sobre a água do abastecimento, numa situação de falta d'água, a gente começa a perder, né? E fora as situações aí que podem se desdobrar, cenários que já estão apontados ali nos documentos preliminares do plano de contingência em discussão no comitê de crise, que é, por exemplo, as escolas que podem ficar sem água, como é que vai se resolver a questão das aulas? Não vai ter aula? As crianças vão para casa? Quem vai cuidar das crianças? Tem toda uma série de questões que mereceria, pelo menos, que a gente tivesse uma discussão mais ampla de como vai ser esse segundo semestre. Isso tem sido uma reivindicação nossa desde o início. De proposta, estou terminando, tá? Só mais 10 minutos. O que a gente está colocando como uma proposta daqui para frente para a Aliança, que é construir propostas para lidar com a crise e, ao mesmo tempo, para garantir segurança hídrica e cuidado com a água. Ou seja, a gente vai ter que olhar para a crise, mas olhar para aquilo que constrói um modelo melhor para frente. Como, né? A gente está imaginando aqui 5 linhas de ação para a Aliança. Uma primeira, ampliação de adesões e apoio às ações dos aliados. Né? Ampliações de adesões. A Aliança, hoje, ela surge como uma coalizão de organizações da sociedade civil. A ideia é que a gente aumente isso para uma articulação mais ampla de sociedade, possa ter interlocução com outros setores, né? Setor empresarial, setor de movimentos de moradia. Eu acho que a gente tem aí um esforço de ampliar adesões. Nós temos como uma das ações importantes dar maior visibilidade para a falta d'água que está generalizada. Ela acontece de forma muito desigual e injusta em diferentes regiões da cidade, como a Marta Lu pode contar bastante, que tem acompanhado aí diversas situações. E a ideia aqui é a gente poder fazer da visibilidade da falta d'água um mote para a gente começar a construir uma nova cultura. Como foco para agir na crise, a gente está elencando 3 temas abertos. Como eu falei, aqui na nossa dinâmica nós vamos poder falar um pouquinho melhor sobre isso, mas, a princípio, a gente, para inclusive conseguir ter foco e tentar fazer gestos completos em relação a isso que nós estamos trazendo, plano de contingência no âmbito do comitê de crise, divulgar, questionar, levar, por exemplo, essa questão das escolas, né? Foi algo que a gente identificou, fomos conversar com a Alana, fomos conversar com o SEMPEC, para explicar um pouco como nós estamos vendo e também trazê-los, porque nós não somos da área de educação, não conhecemos as redes, eu acho que a gente precisa fazer essas alianças. Plano de contingência, a questão das obras emergenciais, tanto no sentido do zelo aos impactos ambientais, quanto no sentido de acompanhar para que isso possa ficar pronto e que isso possa ficar pronto garantindo contrapartidas de que a gente vai construir um modelo melhor. E a questão da violação dos direitos humanos, que já é aí uma pauta que nós estamos em andamento, que é articular a produção de um relatório que demonstre isso. Mapa de responsabilidades, é aquilo que a gente vem falando desde o início, que é lidar com água, saneamento, emergência, defesa civil, é complexo pra caramba, e a gente está fazendo o esforço de tentar traduzir. Quem que define o racionamento? É a ANA? Não, é a Arcesp. Então,
traduzir isso para que seja mais público para a sociedade. E, finalmente, a nova cultura como um chamado para construirmos os pontos dessa nova cultura. Isso é o que a gente gostaria de discutir com vocês nos grupos menores. E, para isso, a gente se separou aqui por temas. Eu estou com o tema adesões, ampliação de adesões e apoio a aliados, e a parte do mapa de responsabilidades. Quem quiser falar sobre isso, vem falar comigo. A Cissa está com a parte dos planos de contingência, obras emergenciais e violação dos direitos humanos. A Cláudia está com a parte da nova cultura. E o João, cadê? João, Cissa, Cláudia. Levanta a mãozinha. Aí. E o João vai ajudar na parte da visibilidade. A ideia é que a gente possa contar um pouquinho mais em detalhes para vocês o que nós estamos pensando em relação a isso. Combinar um mínimo de agenda interessados, agenda. A gente está botando como uma data indicativa quarta-feira que vem, para uma reunião que vai ter esses vários grupos, meio de uma interação não tão produzida como hoje, para a gente poder montar uma agenda e sair divulgando isso. E o que a gente está imaginando alcançar com cada uma dessas linhas, né? Bom, primeiro, ampliar o diálogo com outros setores da sociedade. O segundo, a gente tem o aplicativo Cadê a Água, feito pelo ISA. A ideia é que a gente transforme isso numa ferramenta de trabalho para os diferentes redes, movimentos, etc., que a gente tenha um conjunto de organizações, suas redes, seus trabalhos mais próximos do chão, para a gente poder dar visibilidade para a falta d'água e que a aliança seja aquele que produz um relatório semanal que vai, de certa forma, contrapor um pouco essa narrativa de que está tudo bem. Então, a gente mostra, não, olha, não está tudo bem, está faltando água, tem problema de saúde aqui, tem isso ali. Em relação às obras, é fazer controle social, discutir o plano, fazer aulas públicas, expedições, reuniões. O relatório da violação de direitos humanos a ser entregue para o relator da ONU. Em setembro, tem uma nova reunião da Comissão de Direitos Humanos. A gente combinou com ele de subsidiá-lo para que ele possa montar uma carta de alegação ao governo brasileiro pedindo esclarecimentos sobre eventuais violações de direitos humanos. Trabalhar um relatório em linguagem acessível sobre o mapa das responsabilidades. E, daqui até agosto, quando a gente tem um momento interessante para a nossa agenda, que é a virada sustentável, é a gente começar a construir as condições aí para um detalhamento, para ver se a gente está maduro o suficiente para soltar um manifesto mais amplo para a sociedade em relação a uma nova cultura, que, terminando a minha fala, seria, né, o que nós estamos entendendo como nova cultura é uma gestão da água que cuide das fontes de água, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, entendendo que proteger manancial na área rural é diferente de lidar com manancial na área urbana, que tem movimento de moradia, tem gente morando lá, mas que é fundamental a gente cuidar das fontes de água, recuperar os rios, reduzir a demanda. A gente precisa melhorar a forma como a gente consome água. Precisa ter equipamentos mais eficientes, tem outras formas de reutilização, distribuir de forma eficiente. Não é possível que a gente esteja numa região que tem falta d'água, que nós vamos ter que gastar bilhões em obras emergenciais e a gente ter uma perda de água que pode ser em torno de 30%. Se a gente for olhar, 30% da região metropolitana é água para 6 milhões de pessoas. Então, a gente precisa melhorar essa parte, ter tarifas justas e igualdade no acesso, né? Essa questão de contrato de demanda firme, falta de água, tem uma série de questões aqui dentro. Tratar e reutilizar a água sempre que possível e cada vez mais, né? Não dá mais para a gente conviver com rios poluídos e com mananciais poluídos. E, obviamente, transparência e controle social. É isso, gente. Obrigada. E agora... Vocês não gostaram? Ah, bom. Agora eu gostei, agora eu gostei. Agora a gente vai ter, na combinação, ó, estamos indo bem. A gente vai ter mais ou menos aqui meia hora de falas. Eu vou fazer assim, ó, a combinação é a seguinte. A gente tem uma listinha aqui, ó, já com um número. A pessoa que vai falar primeiro vai ser a Ju, do IDS. A Ju já tem a apresentação dela aqui, né, Andréa? Aí, a Ju, depois ela já vai ler aqui o número 2, que é o João. Ela já chama o João, tá? Aí, depois o João já lê aqui quem é o número 3, aí ele já chama, tá? Ó, eu tenho aqui inscritos a Ju do IDS, o João que vai apresentar para vocês o Sala de Crise, que é o site aí para a gente poder
fazer mais mobilização e coisa da aliança. A Regi, que vai falar sobre o Cisterna já. Não é o Roberto? O Pedro, que está aqui, vai falar questões aqui, vai apresentar algumas ações da Iniciativa Verde. Depois, o Diego vai falar sobre a virada sustentável. O Pedro, do Greenpeace, vai falar sobre uma ação que eles estão montando. Esses são os que deram um toque para mim, tá? E a Andréa também, aí a Andréa vai falar. E o Pira vai falar por último, que ele vai contar um pouquinho aí de algumas ações e depois vai passar um videozinho recente do abraço na Guarapiranga. E aí, quando eles terminarem, a gente vai controlar o tempo. São 8 vezes 3, 24 minutos, vai 25, no máximo meia hora para esse bloco. Eu vou pedir para vocês não irem embora, que a gente vai ter a dança para montar aqui uma dinâmicazinha da aliança e depois a gente vai lá para fora para poder conversar melhor, tá bom? Ju. Onde que é a Andréia? Aqui. Aqui. Espera aí, que tem essa coisa da... Ah, desculpa. Faltou. O Thiago está aqui também. Espera aí. Thiago, eu vou botar você oitavo. E depois vai o... O número não está na ordem, está escrito no papel. Só para vocês terem que ouvir. É porque... então. Tricky. Tricky. Tá? Tá. É o João. Então. Você chama o João. E o João chama... Quer cantar, Maru? Não. 3 minutos, hein, Ju? Pode ficar tranquila. 3 minutos. Pode passar? Tá. Bom, boa tarde. Sou Juliana Sibim, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS. Vim apresentar para vocês 2 projetos que a gente tem no IDS que conversam aí com as propostas da Aliança e para poder contribuir. Então, vamos lá. Bom, os projetos do IDS acontecem no âmbito do Acordo de Cooperação Técnico-Científico, que o IDS celebrou com o Instituto de Energia e Ambiente, da USP e o IEE, que temos como parceiro direto o professor Pedro Jacobi, que está aqui, que coordena com a gente esse projeto. Vamos lá. Bom, 2 projetos, então, em colaboração do IDS, o IEE, o Instituto de Laboratório de Geoprocessamento da Escola Politécnica, no âmbito desse acordo que o IDS celebra com a USP. A comunicação da gestão e da governança das políticas públicas à luz da escassez hídrica no Estado de São Paulo foi um projeto que considera 2014 e 2015, e o outro projeto é o DETER Mananciais, monitoramento das mudanças na cobertura e uso do solo dos mananciais da macrometrópole paulista por meio do processamento de imagens. O primeiro projeto, então, que é o de comunicação da gestão da governança das políticas públicas, foi um levantamento e uma análise das notícias de 3 principais jornais, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. E, durante esse período, qual era o nosso objetivo? Era ver como é que essas notícias passavam a informação sobre a crise hídrica. Esse foi o nosso mote, esse foi o nosso desafio. Esse projeto começou em julho de 2014, tá? Teve como parceiro, como equipe executiva, coordenação e equipe de comunicação as pessoas aqui listadas, o professor Pedro Jacobi, eu, a Rosa Mancini, a Renata Souza Leão, o Guilherme Tcheco, também, que é do IDS, o pessoal do Data for Good, que nos ajudou com toda a parte de infográficos, e a Daniela Ades, que também é do IDS, que fez a parte de comunicação. Então, o que a gente fez? A gente escolheu os 3 principais... 1 minuto? Nossa. Bom, então eu vou passando, tá? Vou mostrar os infográficos. Bom, depois a gente disponibiliza. Nesse infográfico, a gente teve, então, o resultado dessa pesquisa. Não vai dar para contar um pouco para vocês como foi. E hoje, a gente disponibilizou tudo isso no site do IDS. Esse projeto, essa mesa redonda foi realizada com alguns especialistas em novembro do ano passado, e esse projeto tem uma continuação, então, que será divulgada em breve. O outro projeto é o DETER Mananciais, com coordenação do professor Quintanilha, do Laboratório de Geoprocessamento da Escola Politécnica, e toda a equipe executiva, então.
E esse projeto visa analisar a influência da mudança da cobertura vegetal e uso do solo nas áreas de mananciais da macrometrópole e também fazer um monitoramento mês a mês, começando com a série histórica de 2005 a 2015. Esse projeto ainda está em fase de levantamento e análise das imagens e a gente acredita que até setembro vai estar disponibilizado aí. A gente vai fazer um lançamento disso, todo mundo convidado. Muito obrigada. Esse é o nosso site, João Ramires. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Obviamente que eu fiz print screen de tela, porque se fosse navegar na internet demoraria 3 minutos só para conectar. Então, a gente preferiu ir direto para cá. O Sala de Crise é uma ferramenta que a Aliança está trazendo, junto com os parceiros. É uma ferramenta, vai estar em www.saladecrise.com.br a partir de amanhã. Acho que como principal diferencial da ferramenta, e acho que um posicionamento político que a ferramenta traz também, é a questão de mostrar no mesmo ambiente o nível de todos os sistemas de água, já considerando o volume morto e sem o uso do volume morto. Então, a ferramenta calcula automaticamente da informação da Sabesp o que tem o uso do volume morto e o que não está usando, mostrando que, na verdade, neste momento, o nível é negativo e mostra todos os outros níveis de todos os outros sistemas. É uma ferramenta também de engajamento, então a ideia é trazer para todos os aliados a chance de poder usar uma ferramenta para engajar mais gente na causa. A gente está usando dois aplicativos em parceria com o Instituto Socioambiental ISA, o De Onde Vem a Sua Água, que informa qual é o sistema que fornece água para aquele CEP específico, e o Tá Faltando Água, para pegar um pouco dessa narrativa que a Maru trouxe da falta d'água. O De Onde Vem Sua Água tem um pouco essa cara, você basicamente insere o CEP e ele traz a informação. O ISA já desenvolveu isso há algum tempo, já está há alguns meses no ar. E o Tá Faltando Água é um mapa colaborativo que vai gerar essas informações, que vão gerar os relatórios semanais que a Aliança vai estar divulgando mais para frente. Isso é uma atividade que a gente está começando agora, mas que deve tomar força a partir de julho e agosto, né, Mauro? Especialmente agosto, onde a gente pretende engajar todos os parceiros para poder aumentar o volume de pontos nesse mapa e a gente poder cruzar isso com a informação que a própria Sabesp fornece de onde está faltando água ou não. Tem uma área de notícias atualizada. A ideia é que esse site seja um hub de notícias, a gente possa publicar tanto as notícias da Aliança quanto notícias dos parceiros relacionadas à falta d'água. Todos os materiais de referência que a Aliança já publicou e que ainda vai publicar, então ele é um hub de conteúdos da própria Aliança pela Água, mas também conteúdos que venham dos parceiros, esse estudo do IDS e outros estudos que surjam no decorrer desse tempo. Algo bastante novo também, que era uma necessidade que a Aliança já vinha vendo, já vinha sentindo, de ter uma agenda única, um espaço público onde todo mundo saiba o que está acontecendo relacionado à crise. Então, a partir de agora, todos os parceiros podem acionar essa agenda para comunicar quem está debatendo a questão da água e aonde isso está acontecendo. É uma agenda colaborativa, ela nasce sobre a Secretaria da Aliança, mas ela vai estar sendo disponibilizada para que todo mundo possa colocar informação. Um acervo de vídeos, não só os vídeos que a Aliança já produziu, mas vídeos que estejam tratando da temática, ainda com esse conceito de hub, de ser um espaço onde a gente vai estar fazendo curadoria de tudo que todo mundo está produzindo em relação ao tema. E uma ferramenta, que aqui, na verdade, é uma vontade para ver se isso funciona, né, também na lógica de testar e ver se funciona, de soltar uma hashtag onde a gente pretende que as pessoas que querem informar se está faltando água nas redes, ela automaticamente publica aquilo que for publicado com a hashtag faltou água. Se tudo deu certo, eu falei em 3 minutos. Yes. E agora eu chamo a Regiane, do Cisterna Já. Regi, você. E eu liguei a trilha sonora, como vocês podem perceber. Vou aproveitar enquanto a Andréa está mudando aí o slide, para ganhar um tempo. Regiane, gente, boa tarde. Quem não ouviu falar em Cisterna Já aqui, por favor? Alguém? Olha aí, sucesso, hein? Bom, o Cisterna Já é uma rede de pessoas que também, a partir de outubro de 2014, foi um mês importante, né? Nasceu a Aliança, nasceu o Cisterna Já também. A Cláudia está aí, o Cezinha foram uma das primeiras pessoas a se preocupar com o que a gente ia fazer para
para dar opções para as pessoas terem um mínimo de resiliência diante da crise, né? De ter uma fonte de água alternativa. Então, soluções para a autonomia das pessoas. E aí o objetivo do Cisterna é orientar a população, então, a fazer cisternas e através de um conhecimento que é livre, que é aberto. A gente tem um site que é um wiki, então todo mundo pode editar, pode lá colocar a sua colaboração. E o nosso modelo, vamos lá, eu passo aqui. O site é cisternajá.com. Opa. E a gente usa o modelo da mini-cisterna. A mini-cisterna é um estudo do Edson Urbano, que eu queria muito homenagear aqui. É um cara que estuda isso há mais de 10 anos. A gente precisa ter muito reconhecimento com essa figura. Ele desenvolveu esse esquema de cisterna que é o único, tá? Porque é adaptado para pequenos espaços. Ela segue a norma da ABNT, todas as normas. E, nesse sentido, ela é uma ferramenta também para o combate à dengue, né? Porque ela é uma forma... ela tem as vedações, tem os filtros. Então, é a forma correta de armazenar a água da chuva em casa. Então, o que a gente fez já? A gente já sentiu um pouco o que é entrar nessa história da nova cultura de cuidado com a água, né? Em 2014, a gente começou a fazer essas orientações para as pessoas da internet, e, com isso, a gente aprendeu muito, articulou muito mais gente. Marzeni está aqui, um grande defensor das cisternas também, e outras pessoas, enfim. Então, a gente aprendeu muito, a gente multiplicou através de oficinas, instalações em praças, em hortas, e também de adaptação de modelos. Se vocês entrarem no grupo do Facebook do Cisterna Já, vocês vão ver lá várias adaptações dessa mini-cisterna do Edson Urbano. Além disso, a gente articulou cisterneiros, fez palestra para agentes de saúde, imprensa, deu muitas entrevistas e tal, e a gente entendeu o mercado, que o preço dos insumos sobe bastante, junto com o interesse das pessoas, lógica básica do mercado, pela cisterna. A gente tem aí um boom nos preços, então isso nos diz que agora é a hora de começar a preparar para o próximo verão. Então, os próximos passos: a gente quer fazer mais oficina em escolas, a gente precisa de testes de potabilidade da água que é armazenada da chuva em solo urbano. A gente quer formar mão de obra, a gente precisa formar tanto arquitetos e engenheiros para grandes cisternas, quanto pedreiros, encanadores, e inserir isso na economia popular. E a gente quer continuar a pautar a captação de água de chuva, e, principalmente, na periferia, nos bairros que sofrem mais com a falta d'água. A gente quer romper o centro expandido de São Paulo. Essa é um exemplo, estou trazendo aqui com custos e tudo mais, para dar um exemplo de que é um financiamento que não é absurdo. A escola Alves Cruz, esse sábado, conseguiu fazer uma oficina gratuita para as pessoas. Esses são os custos estimados que eles têm para botar esse funcionamento todos os sábados, para isso ser semanal. E é isso. Para falar de uma nova cultura também, a gente tem que falar da ancestralidade, né? A cisterna não começa aqui. A gente tem a ASA como um grande exemplo. Essa cisterna aqui do lado é do México, a Isla Urbana. Então, a gente também tem companhia no mundo pensando nisso. E esses dois movimentos do Rio e de BH também vieram por conta do trabalho do Edson. Então, também tem a ver com o Cisterna Já. É isso. Queria pedir para vocês, se vocês puderem colaborar. A gente precisa de financiamento, conhecimento, contatos na periferia. Estamos bem abertos para qualquer colaboração. Pedro. Bom, sou o Pedro da Iniciativa Verde, boa noite. Vou aproveitar como a Regi fez também e já começar a falar um pouquinho. Primeiro, eu queria falar de uma coisa que não está na apresentação, que a Maru falou na apresentação dela, que foi da mobilização que a gente fez em relação ao PL 219. PowerPoint. Do PL 219, era um PL que regulamentava o Código Florestal no Estado de São Paulo. O texto inicial estava muito ruim, por conta da mobilização que
foi dita, a gente conseguiu melhorar um pouco, mas ainda saiu um texto ruim. E esse PL está para ser agora regulamentado no gabinete do governador. Então, acho que a gente ainda tem muita atuação por aí para ver se a gente consegue melhorar alguns pontos que não são bons, principalmente no que diz respeito a gente ter floresta protegendo as nossas águas e a gente não exportar floresta para fora do estado, né? Mas a gente pode conversar disso daí depois. Só falar um pouco da Iniciativa Verde, para quem não conhece, é uma ONG que surgiu em 2006, MOCIP, que a gente fazia inventários e compensação de gás de efeito estufa como meio de financiamento de recuperação de áreas ciliares, né? Aí o que aconteceu? A gente, nessa nossa atuação, a gente entrou na propriedade rural e a gente parou para ver que a questão da água ela não estava restrita só à questão da floresta. Ela faz diferença, faz bastante diferença, mas a gente tinha que começar a pensar em outras coisas também e não trabalhar nessa dicotomia do que está para cada cerca é APP, isso daí está protegido, está tudo bem, o que está para lá não. Então, a gente começou há 2 anos esse projeto que já virou um programa dentro da ONG, que é o Plantando Águas, onde a gente trabalha com essa questão florestal, da extensão rural, do saneamento rural com tecnologias sociais, também a formação e o intercâmbio, a educação ambiental e a adequação formal, principalmente relacionada ao cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental, né? Aí são só algumas fotos de implantação de alguns sistemas agroflorestais, como a tecnologia de produção alternativa e de baixo impacto, também implantação de cisternas biodigestoras, de fossas sépticas biodigestoras, para tratar o esgoto doméstico, e, além disso, tem jardim filtrante, tem várias outras questões aí que estão dentro desse cardápio, né? A gente começou agora a expansão desse programa com recursos do programa Carbon Free, né, que é esse recurso de compensação de emissões de gás de efeito estufa, e outros patrocínios também, correndo atrás de outros patrocínios para a região de Joanópolis, onde a gente já tem uma atuação já tem uns 3 anos, quando a gente iniciou a nossa atuação aí no Sistema Cantareira, e no sul de Minas Gerais também, né? Então, aí no Sistema Cantareira, a gente já está participando do programa Nascentes, da Secretaria do Meio Ambiente, que é uma política pública recente de transformar TCRAs antigos, que não foram cumpridos, em transformar em árvores para serem plantadas nas cabeceiras dos mananciais de abastecimento da macrometrópole aqui de São Paulo, né? Então, a gente já tem alguns hectares implantados, outros cadastrados em projetos e outros em análise para virarem projetos. A gente ia atrás desse financiamento para continuar girando essa política pública, né? E a gente está indo atrás de novas parcerias também, né? Contato com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e outras ONGs e parceiros locais na APA Bororé Colônia e na Capivara Monos para entrar tanto com essas questões de tecnologia de plantio, quanto essas questões de saneamento e tecnologias sociais. A gente já fez algumas oficinas lá na APA Bororé Colônia, né, junto com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, plantando algumas fossas sépticas biodigestoras, né, em propriedades que já têm um trato com a terra diferente. Nesse caso aí eu não lembro o nome do agricultor, mas é um agricultor que já trabalha com o sistema agroflorestal e com o Zé Mineiro, exatamente. E é isso. Muito obrigado. Bom, e agora eu vou chamar o 5, é o André Palhano, da Virada Sustentável. Boa tarde a todos. Grato pelo convite, Maru. Eu estou aqui representando o André Palhano, que é idealizador e coordenador da Virada Sustentável. A Virada Sustentável, muitos de vocês provavelmente já conhecem, né, também estão envolvidos. Iniciou em 2011 aqui na cidade de São Paulo e neste ano, pela primeira vez, ela vai ser expandida para as outras cidades pelo Brasil, inclusive Manaus agora no mês de julho, Salvador, Recife também está programada. De uma maneira bem sucinta, a Virada tem um caráter de um grande evento cultural que busca trazer a sustentabilidade de uma maneira alegre e inspiradora, né? A gente acredita que, para se comunicar com o grande público, é preciso a gente conectar tanto o conhecimento, né, a parte de conteúdo, quanto o lúdico. A gente tem um conselho consultivo que contribui para a validação das atividades que chegam por meio do edital, que são pessoas né, que vocês potencialmente que conhecem muitas delas. E, inclusive, a gente tem uma parceria com a Aliança pela Água
na parte de conteúdo sobre o tema, que eles vão estar contribuindo nesse trabalho na edição de 2015. Bem, já falei o que é a virada sustentável. Esses são os macrotemas, né, que são trabalhados dentro da virada: direitos humanos, economia criativa, qualidade de vida, mobilidade urbana, cidadania, mudanças climáticas, consumo consciente, reciclagem, economia verde e biodiversidade. Claro que outros temas permeiam também, né, mas é o que nos delineia nesse trabalho. Tem essa característica: 100% das atividades são gratuitas dentro da virada. Vou pular aqui. Um pouco da evolução do número de atividades, né? Então, quando começou a virada em 2011, eram aproximadamente 482 atividades, e chegamos aí a 715 ano passado, e a nossa expectativa para esse ano é que a gente atinja mais de 1.000 atividades durante os 4 dias do evento. O número de locais, que são desde equipamentos culturais até praças públicas, parques, de 78 a 155, ou seja, duplicou nesses 5 anos. E as organizações participantes, né, primeiro, segundo, terceiro setor 0, 1,5, 2,5 também, de 39 para 93. O público estimado, que é uma estimativa, né, em cima do número de pessoas que circulam pelos locais onde acontecem essas atividades durante os 4 dias, de 480 mil para potencialmente quase 1 milhão de pessoas, né? E aí, por isso, a gente acredita que a gente se unindo através desse grande evento, a gente possa realmente atingir um grande público. E a mídia espontânea, de 6 milhões em 2011 a 68 milhões ano passado, né? Esse tema, de uma maneira que a gente sabe a urgência, né, de todos esses acontecimentos que a gente está vivenciando, ele tem um destaque grande na mídia. E a nossa busca, né, por ser um evento, né, o mais sustentável possível, né, neutralizando carbono, direcionando os resíduos nessa gestão. E esse é o nosso site. Gostaria de deixar aqui o convite. Dia 23, quarta-feira, vai ter o primeiro ciclo de cocriação de parceiros e atrações da Virada Sustentável. Vai ser na Escola São Paulo, ali na Rua Augusta, de 2 às 6 horas da tarde. Tá? Estão todos convidados. E a Virada Sustentável 2015 acontece de 27 a 30 de agosto, ou seja, de quinta a domingo. Muito obrigado. E meu e-mail é diego@viradasustentável.com. Grato. Onde que é aqui? O Alex? Luísa? Qual que é o número 6. Pedro Teles, Greenpeace. Pessoal, boa tarde. Eu vou ser bem objetivo, nem trouxe PowerPoint por isso, né? O Greenpeace, acho que 3 coisas para destacar que a gente está fazendo. A primeira é que a gente soltou, faz 1 semana e meia, mais ou menos, uma pesquisa que a gente fez com o Datafolha sobre o nosso foco bem grande em grandes consumidores, os descontos para grandes consumidores que a Sabesp está dando, né? Os contratos de demanda firme. Uma pesquisa com a população de São Paulo, os resultados foram bem importantes para a gente descobriu que 78% da população de São Paulo é contra o desconto para grandes consumidores, que ainda existem, enfim, é a favor do fim desses descontos, que 82% dos habitantes de São Paulo responsabilizam o governo do Estado pela crise hídrica. Então, por mais que a narrativa do governo e em grande parte da mídia seja essa é uma crise em grande parte por falta de chuva ou o que for, existe a percepção da população muito forte de que o governo é muito responsável. E um terceiro dado de que, mesmo em um cenário onde não houvesse crise, a população, ainda assim, em sua maioria, seria contra o desconto para grandes consumidores. Então, isso é bem poderoso para a gente em termos de campanha. A gente está usando essa informação. Acho que esse é o dado 1 que eu queria trazer. Um segundo dado o Greenpeace fez uma expedição pelos principais mananciais. A gente está começando a sair de São Paulo e explorar outras áreas do país, né? A gente foi lá para os mananciais que atendem Rio de Janeiro, Minas Gerais também, começando a sair da crise só aqui de São Paulo. Tem no nosso site, e depois eu posso passar para a lista completa, vídeos muito bacanas dessa expedição, relatórios e vídeos com materiais muito interessantes. A gente levou drones, tem imagens ótimas, etc., começando a levar essa questão um pouco mais nacional, né? E um terceiro ponto, a gente está ligando bastante a questão de desmatamento com a questão da crise hídrica, e lançamos essa semana um desafio. A gente tem um projeto de lei popular pelo desmatamento zero, que já está rodando há algum tempo. A gente precisa de 1.400.000 assinaturas. Estamos bem perto disso já para apresentar.
A gente está com 1.200.000 já. E lançamos um desafio para coletar mais assinaturas pelo país, que a gente quer entregar isso ainda esse ano. Então, se puderem ajudar a divulgar esse desafio, enfim, tá bem bacana. É isso. Obrigado. Andréa Peçanha. Peçanha. Do IP. Ah, não, peraí, do IP, você vai falar também? Ah, tem algumas coisinhas para falar. Tá. Muito rápido. Tá bom. Eu também não trouxe. Tá. E aí depois é a Andréa. São só 2 recadinhos. Meu nome é Paula, estou aqui no lugar da Andréa Peçanha, ela não pôde vir. A gente está com a campanha Plante Água, a Água do Futuro, que é só pelo Facebook. Ah, desculpa, gente. O IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, a gente atua bem ali na região do Sistema Cantareira, na represa Atibainha, né? A gente já tem um histórico na região e levantamento sobre o Sistema Cantareira. Então, o que a gente vem fazendo até hoje, assim, de último aí, foi a nossa campanha Plante Água do Futuro, que é feito pelo Facebook. A gente está fazendo essa campanha. E também a gente vai participar, dia 24 de junho, junto com o Ministério Público, de uma apresentação e de uma discussão lá do filme A Lei da Água. Tá? São esses os recadinhos. A gente participou também da audiência pública em Nazaré Paulista, né, sobre o Atibainha e o Atibaia-Jaguari. Na verdade, a gente acompanhou e está vendo aí os resultados. Não tem muito o que dizer. A Andréa, na verdade, teve lá e falou um pouquinho sobre... Nossa opinião é a mesma também das outras ONGs. Né? A gente está aí acompanhando tudo que, principalmente ali a região do sistema Atibainha, do sistema Cantareira no Atibainha. É isso. O nosso site é o ip.org.br. Quem quiser mais informações, é só acessar. Agora eu chamo a próxima Andréa. Então, tá. Não, espera aí. Ah, não está certa? Tá bom. Obrigada. Boa noite, eu sou Andréa Pezec, faço parte do Nascente SP, que é uma iniciativa que junta as experiências do Rios e Ruas, Existe Água em SP, e os hortelões das nascentes. Pode pôr fotos. Que é o seguinte, a gente, enquanto vê todo mundo falando sobre escassez, 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 a gente está olhando para a abundância de água que tem nessa cidade. E é essa história que a gente quer contar. Chamar atenção para as nascentes da cidade e para a grande possibilidade histórica que a gente tem de limpar os nossos rios, desde as nascentes até a foz. Então, o que a gente fez? A gente analisou a água de 10 nascentes que a gente selecionou, junto com um laboratório parceiro aí que a gente conseguiu, e a gente percebeu que as águas dessas nascentes não são potáveis, obviamente, mas elas têm vários usos possíveis, desde tomar banho, lavar, regar, e que elas já são usadas pelas pessoas, muitas vezes até para beber. Então, uma das questões importantes da iniciativa é informar as pessoas de que essas águas não são potáveis, porém elas podem ser usadas para diversas coisas, numa situação de crise de abastecimento. Né? A gente acha que é uma crise humanitária mais do que crise de água. A água está tudo bem com a água. A água existe em abundância nessa cidade, e o que a gente quer é chamar a atenção para as pessoas cuidarem das nascentes, através de mutirões colaborativos e participativos. Como que eu troco? Para frente. Foi. Então, aqui, por exemplo, esse primeiro é o Lago da Praça da Nascente, que a gente já vem há anos trabalhando com as águas da cidade, e a gente sabe a abundância de águas que tem aqui. Então, o coletivo Ocupé Abrace já cuida das nascentes do Água Preta. Aqui é uma nascente que tem lá na Zona Norte, aqui também, essa que tem grande vazão, todas têm grande vazão, alto grau de pureza, e todas podem ter várias formas de uso, e por que não a gente começar a fazer pequenos reservatórios, pequenas estações de tratamento,
que vão aliviar localmente a escassez de abastecimento. Esse aqui foi o primeiro mutirão que a gente fez no Iquiririm, que foi a inauguração do Nascente SP, e a gente está colocando placas assim, em todas as nascentes que a gente analisou, para informar as pessoas a que uso elas se prestam. E a gente está no mapeamento colaborativo da cidade. Se você entra no riosdesaopaulo.org, tem esses pins com o logo do Nascente SP, você sabe qual é a qualidade da água daquele lugar. E faltou um slide, não, tudo bem. E você sabe qual a qualidade da água, onde está, e é um mapeamento já para a gente começar a colocar no mapa as nossas nascentes, que são milhares. Bom, boa tarde. Eu também não tenho slides, eu também fui pego de surpresa. Eu represento aqui a organização Minha Sampa. Eu não sei quantos de vocês conhecem, contando brevemente. A gente está desde julho do ano passado em São Paulo e a gente trata de mobilizações sociais em geral. A gente não tem um tema, a gente não tem essa preferência ambiental. Mas, dado o contexto que a gente nasceu em julho de 2014 em São Paulo, é óbvio que questões relacionadas à crise hídrica foram muito presentes. A gente fez uma mobilização que foi vitoriosa com o IDEC, no ano passado, que foi junto com uma campanha deles, que era da Tô sem água, e a gente falou, tô sem água e tô sem informação, antes da Sabesp colocar o horário, os bairros que estavam com redução de pressão, né, que era o termo deles. E, na verdade, os informes é que, desde a última reunião, que alguns de vocês estavam aqui, a gente tem 2 mobilizações novas. Depois vocês consultam no site, mas uma é no Bitly, essa conta não é minha, que foi do anúncio do aumento da Sabesp de novo, da água, menos de 6 meses ao anterior. E o outro é a crise hídrica não merece bônus, que foi no contexto que foi divulgado um relatório, numa reportagem do UOL, que a diretoria da Sabesp, os 6 diretores, em 2013, no processo que culminou na crise hídrica, foram bonificados. Então, assim, além dos lucros dos acionistas, a diretoria foi bonificada por uma boa gestão, por supostamente bons rendimentos. Então, a gente tem outras mobilizações que são relacionadas com a água, foi citada a contra o PL 219, e a gente é uma plataforma de mobilizações. Então, todas vocês que tiverem vontade de usar e conhecer as nossas ferramentas, depois me procurem, que a gente é meio que uma plataforma, um hub central de ativismo desse know-how. E é isso. Eu estou de saída da Minha Sampa, mas procurem pelo contato@minhasampa.org.br. Muito obrigado. E agora o Pira. Gente, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou no campo da comunicação, eu trabalho no Mídia Ninja, no Jornalistas Livres, que é uma rede nova que a gente está montando, e um dos projetos que a gente tem chama contadagua.org, que eu vou mostrar um pouquinho aqui. A gente surge também, né, na iminência da crise em 2014, pós-eleições, muito inspirados também pela lógica da aliança está se formando, né? A gente começa a perceber, assim como foi falado também em algumas falas, que essa crise de longe não era só uma crise de água, era uma crise de informação principalmente, e a gente cria então o que seria a aliança da mídia independente em relação à crise hídrica de São Paulo e do Sudeste, enfim, e do Brasil todo, né? A gente foi entendendo isso ao longo do percurso. Ninguém é especialista, ninguém, né, tinha um conhecimento prévio muito grande sobre água, mas a gente passou a reunir, né, algumas das principais redações independentes de São Paulo, como a própria Mídia Ninja, a revista Fórum, ou Outras Palavras, o Volume Vivo, né, que está aqui com o Caio, e várias outras iniciativas que estavam pensando comunicação da crise e como mostrar e dar visibilidade. Eu acho que é muito legal esse eixo temático que surge agora de dar visibilidade à crise, né, à falta de água. E, a partir desse momento, a gente passa a se reunir como uma redação orgânica, né, que integra várias redações e que passa a pensar e ter um espaço de ação, de comunicação em cima da crise. Isso foi muito, muito bacana, assim, teve vários resultados legais. O nosso vídeo não está abrindo, pelo jeito. Eu queria mostrar para vocês o vídeo que a gente fez agora da Guarapiranga, do Abraço Guarapiranga, que foi bem bacana também, foi a última ação que a gente cobriu. Vê se tem algum jeito de abrir.
Mas para quem quiser conhecer, é contadagua.org, tem todas as reportagens que a gente já fez lá. E a gente segue agora enquanto um projeto dentro dos Jornalistas Livres e estamos super dispostos a conversar com mais organizações, né, entender os trabalhos que estão sendo feitos. A gente tem um chat no Facebook que é aberto, a Cláudia entrou há pouco tempo lá, né, como coordenadora de comunicação aqui da Aliança. Ele está aberto para qualquer um que queira entrar, incidir, colocar proposta, pauta, né, acaba sendo uma forma de dialogar com um número muito grande de jornalistas, muito bons e muito responsáveis, para conseguir emplacar algumas pautas específicas que a gente sabe como é difícil de conseguir, né, comunicar. A gente entende que o nosso papel é traduzir, de certa maneira, esse acúmulo, né, do debate ambientalista, desses 30 anos, né, de ambientalismo muito forte no país, para um público mais geral, né, para falar com o que a gente chama dos desorganizados ou os não convertidos, né, as pessoas que não têm esse tipo de informação, não sabem o que está acontecendo, não estão num partido ou num grupo ou numa organização ambiental e querem entender o que é essa crise, né? Acho que vamos conseguir mostrar? Quase. Acho que vamos mostrar o site, então. Não, acho que não está abrindo, cara. Tenta com o VLC, tem? Real. Acho que vai ter que fazer uma enjambra também hoje, que é o som aqui. Tem. Foi. Quer dizer, não. Foi só as imagens. A gente pode passar depois também, não tem... Ah, foi? Legal. Bota no comecinho. Espera aí que eu tenho que fazer uma enjambra no som aqui, um segundo. Tá dando para escutar alguma coisa? Antes da 10ª edição, ou seja, na década de 80, a gente faz um trabalho aqui na região em defesa dos mananciais. Então isso é assim, você vai plantando, né, e vai construindo. Reconectarem com as fontes de água, poderem vir na beira da represa e mostrar seu respeito, um pouco de carinho e também um pouco de indignação por ter uma represa como essa tão importante e tão poluída. Desde a criação do Abraço Guarapiranga, 10 anos atrás, ela veio no intuito de a sociedade civil ir monitorando, acompanhando o que o governo do estado de São Paulo vinha fazendo ou deixando de fazer. A Guarapiranga, a população não sabe, mas mais de 50% da água, do esgoto, né, não é coletado e o que é coletado não é tratado. Esse esgoto volta para os rios, para os córregos e volta para a represa. Então assim, a gente está fazendo muita coisa, aliás, há muito tempo, e agora usando outras ferramentas e com maior mobilização, com outros movimentos acontecendo. A gente costuma dizer que a gente abraça aquilo que a gente gosta. O abraço é um gesto de carinho, né, muito forte. Ninguém abraça aquilo que não gosta. Gente, desculpa pelo áudio, que eu fui meio surpresa também. Tá tudo certo. Valeu. Obrigada, Pira. Conseguimos, hein? 6h30. Agora chegou a hora da... É que quando fica mexendo assim, fica todo mundo disperso. Tá, já é. Gente, aí agora, a nossa... Pedido antes da gente fazer
o lanche, poder conversar um pouquinho mais, sentar assim em auditório. A gente só queria convidar vocês para virem para cá para a gente poder fazer uma foto, mas antes disso a gente queria só pedir para cada um, hora que vier, eu vou estar com um microfone aqui, a Andréa com outro ali, só dizer seu nome, de onde é, só para todo mundo saber quem está aqui e agradecer de novo todo mundo. Vamos lá. Sou Gabriel, sou do Juntos e sou coordenador das redes sociais da Aliança pela Água. Sou Pedro Barral, da Iniciativa Verde, aqui de São Paulo. Sou o Lucas, colega do Pedro na Iniciativa Verde. Sou Liliana, fala Bela, sou jornalista independente. Eu sou Thiago, da Minha Sampa, também jornalista independente. Brito, Portal Zene na linha, boa noite. Boa noite, César, da SOS Mata Atlântica, Cisterna Já. Cláudia, da Aliança pela Água e do Cisterna Já. Mauro, da Espaço e da Rede Mananciais. Flávia Rezende, do Instituto Etos. Regido Bora Plantar e do Cisterna Já. Caio Ferraz, da websérie Volume Vivo. Rodolfo, da Sociedade Ecológica Amigos de Embu. Isadora, estudante de Planejamento Urbano. Fernando, da Rede Nossa São Paulo e da Ecaplan. Li, do Fundo Zona Leste Sustentável. Deise, da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Relações Governamentais, Conselho da Cidade. Ana, da Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP. Cláudio Bicudo, H2O Company, Consultoria. Stella Goldenstein, da Águas Claras do Rio Pinheiros. Sou Sandra, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Sou a Guta, do Instituto Jatobás. Daniela, da REUS. Sou a Zaba, da Associação Bem-TV Diversidade. Juliana Sibim, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, IDS. Marta Lu, Crise da Água, em São Paulo. Cissa, da Aliança pela Água. Regina, pelo SEMPEC. Samuel, da TNC. Renata, pesquisadora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Guilherme Tchego, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, IDS. Sou Sofia, pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Pedro Jacobi, Instituto Energia e Ambiente, USP. Diego Gazola, muda de ideia e virada sustentável. Francisca, arquiteta autônoma. Célio Salles, da Crise da Água em São Paulo e também Meio Ambiente e Solidariedade. Camila, escrevo o boletim da falta d'água em São Paulo. Paula, do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Carlos Renó, eu sou compositor, letrista. Fabiana, do Greenpeace. Adriano Sampaio, Existe Água SP e Nascentes SP. Pedro, do Greenpeace. André, Antropologia USP. Fabiana, consultora independente. Carlos Tadeu, IDEC. Cícero Cidadão. Sou o Beto, da Rede Ex-Socialista Brasileira. Angélica, geógrafa e consultora independente. Cláudia, assessora do vereador Ricardo Yang. Alan, Instituto 5 Elementos. Tatiana, do Acatu. Joy Passarelli, Opa, fale. Joy Passarelli, do Estúdio Laborg, um estúdio de videocenografia. Rosiane, da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Joéferson, do coletivo Água Sim, Lucro Não. Israel, do Juntos. André, Virada Sustentável. Marzeni, Água Sim, Lucro Não e trabalhador demitido da Sabesp. Maurício, da Agência Lema. Cláudio, você dirige aí a gente. E o Cláudio, que é o Cláudio... Tarsila Thaís, da Produtora Digital. Sou produtora do programa 4V, Web TV. Jamile, da Agência Lema.
João Ramires, da Aliança pela Água. E Andréia, da Aliança pela Água. Mais juntinho. Opa! Pessoal, o que tem isso? Mas é grande ajudar, Claudio. Você acaba grande ajudar aí, Tá. Ó, a Sabesp acabou de anunciar que vai financiar cisternas, recuperação de todas as represas, programa de redução de perdas. As prefeituras vão ajudar a fiscalizar os mananciais. Agora tá valendo. Continua, Maru. Pensa do ano. Agora. E depois tem um lanche incrível lá fora, hein? Viva a água! Viva a água! Volume vivo. Isaac. Muito bem. Foi bom? Dá uma animada. Vai lá pra fora, a gente já vai conversar lá. Continua a conversa. Ó, continua a conversa. Nada que nós não